Vamos ver se o pessoal já está me vendo. Olá. Vamos nos organizar aqui. Olá. Estão me ouvindo bem? Vamos nos organizando para nossa live. Queria saber se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo ou não? Se puderem só sinalizar para mim, estão ouvindo bem? Muito bom. Vamos ver aqui. Só ajustando tudo. E a gente já começa com um tema que é muito relevante para o momento. Obrigada, estão elogiando meu cabelo. Rô, vindo de você é um super elogio, obrigada. No momento atual a gente está tendo que se virar, né? E sentindo muita falta dos cuidados que são tão importantes. Muito bom. Eu vou chamar aqui a doutora. Deixa eu ver se ela já passou por aqui. Queria agradecer a presença de vários amigos maravilhosos que estão aqui, que são referência na área da saúde. Muito bacana ter vocês aqui na nossa live. Façam perguntas. É um prazer também participar com o Corotel, que é uma referência em spa, né, no mundo, né, e o melhor spa do Brasil. E eu queria também agradecer o convite da Sandrine pela oportunidade de fazer essa live. A doutora acho que ainda não entrou. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Doutora Mariela. E aí a gente começa, se quiserem mandar perguntinhas sobre imunidade, seria ótimo também. Bom, por enquanto a doutora não entrou, tô aqui aguardando pra gente começar. Pelo menos eu não vi aqui na minha listinha. Tá, deixa eu ver aqui. Já me mandou a solicitação, doutora? Eu não tô encontrando a solicitação. Vamos olhar. Vamos ver. Para eu poder aprovar e a gente começar o nosso bate-papo. Já temos vários comentários. Muito bom. Não recebi nenhuma solicitação ainda para a gente começar o nosso bate-papo. Alguém viu a solicitação do Corotel para me ajudar? Tem que pedir a solicitação, porque senão a gente não consegue dividir a tela. Agora sim. Olá, doutora! Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem, que bom a gente poder estar aqui juntas, né? Conversar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui conosco desde já. É um prazer para a gente, né, Elaine? Com certeza. Muito bom. É muito bom também. Eu estou muito contente da gente poder conversar sobre esse assunto tão importante nesse momento difícil, né? Exatamente. Mas compartilhar um pouco e trocar algumas ideias, né, a respeito do que a gente pode fazer nesse momento para dar essa ajuda, né, tão fundamental assim, que as pessoas estão com tantas dúvidas, né, todos nós, Exato. os próximos dias e os próximos passos, e como é que a gente consegue se fortalecer. Então, Com eu certeza. sou super grata por essa oportunidade, viu, doutora Elaine, de estar aqui. Eu que agradeço, doutora Mariela. Para mim é um prazer poder falar com uma referência em saúde, em nutrologia, né? E assim, eu acho que também
é muito interessante a gente discutir tudo isso, porque eu acho que não existe um momento mais oportuno para se falar de saúde. E Exato. todas as vezes que a gente recebia os pacientes aqui na clínica, no consultório, por exemplo, e a gente falava de prevenção, às vezes as pessoas acabam não entendendo muito bem o que é isso. E eu Sim, acho que agora, com a situação atual, as pessoas entenderam que saúde realmente é exato. uma poupança, né? E é É, algo que a gente vai construir, quer dizer, não tem milagres, né? Então a gente precisa realmente cuidar da saúde ao longo da vida. exatamente, exatamente. É um momento onde isso veio assim com uma força imensa, porque de alguma forma, se alguma pessoa estava assim despreocupada com isso, é a hora onde as pessoas estão dizendo, não, eu quero estar bem, eu quero viver, né? Eu Claro. quero poder estar com a minha força total, seja do ponto de vista físico, também Sim, emocional, nisso tudo, né? exato. Então, aquelas pessoas que deixavam isso de lado, de alguma forma, pelo menos estão se questionando como é que estão vivendo e o que podem fazer para melhorar isso. Então, tem esse aspecto Exato. super positivo desse momento que a gente está passando, né? Com certeza. Com E certeza. É o que a gente tem visto, as pessoas muito preocupadas, né? isso, E isso. tentando melhorar o sistema imunológico de algum jeito. É, E eu acho que é justamente a gente tira uma lição disso, né? É sim, algo que a gente deveria se preocupar sempre, né? Não sempre. só agora, mas talvez agora seja uma oportunidade de mudança e de reflexão para uma vida com mais qualidade, né? Com mais saúde mesmo, de Exatamente. verdade, né? Exatamente, exatamente. E aí, obrigada, tá, pelos comentários aqui. Que bom, né, a gente poder estar com essa ferramenta um pouquinho mais próximos, assim. É verdade. Olha, realmente, e aí com relação a esse tema agora que nos toca, né, porque muitos estão falando, ok, estou me protegendo, estou em isolamento ou em Uhum. afastamento de algum grau e tudo mais. Uhum. Algumas pessoas de mais idade têm me falado, olha, os meus netos agora que não estão indo na escola, tá tudo tranquilo, mas e aí? Eles vão ficar sempre sem Retomada. ir? Ou a gente vai ficar em algum momento? É uma decisão, quase que uma decisão, né? Então, eles vão para a escola Uhum. ou vão ficar conosco, né? Uhum. Alguns avós, eu tenho ouvido isso aí. E esse tema, e tem razão de se fazer essas perguntas, tem toda a razão, né? A gente tem que se questionar muito agora para a gente ver como é que vai ser esse novo momento, né? Claro. Para que a gente entre nesse novo momento da melhor forma possível, e é muito bacana nós termos essa conversa, porque eu tenho um olhar do atendimento mais do adulto, né? É, E a doutora Elaine tem um olhar todo do atendimento, muito desde a mãe, né? Da gestação, do exatamente. bebê, né? Da primeira infância, da infância. Então, isso é muito legal. E realmente a gente tem que pensar nesse ecossistema, né? E se a gente não for pensar nesse ecossistema, a gente vai falhar. Então, é muito fundamental que a gente olhe para todas as peças nisso aí. E que a Com gente comece certeza. agora, né? Nós estamos falando do Brasil, nosso país continental, e com as suas diferenças, e com as suas diferenças pelo próprio momento. Nós estamos Uhum. vivendo de fases diferentes, né? Da Claro. própria doença, da pandemia, e as medidas também estão sendo diferentes. E cada cidade, na realidade, cada região tem a sua forma de fazer as liberações irem acontecendo, né? Assim como Uhum. deve ser. Claro. Mas certamente já passou pela cabeça de muitos aqui. E aí? E quando for liberado? Como é que nós vamos fazer? Como é que vai ser essa interação social? Como é que a gente pode ter uma interação social saudável, né? Se é que a gente tem uma resposta para isso. Sim. Nós temos buscado, acho que, muitas perguntas e ido atrás de muitas das respostas. Claro. Ninguém aqui tem a pretensão de, obviamente, de dominar esse tema, mas nós estamos, sim, fazendo todos os nossos esforços para compreender da melhor maneira possível, né? E Quando a poder gente lidar com tudo isso da melhor forma, né, doutora? Exatamente, exatamente. Porque quando a gente está falando então de imunidade, né, que é uma das coisas que está no nosso título, né? E quando a escola voltar, então, né? Como aumentar a imunidade de toda a família, como estar mais protegidos? Quando nós estamos falando de imunidade, e aí falando especificamente para esse Uhum. momento que a gente está, né? A gente faz as perguntas assim, por quê que algumas pessoas vão ter contato com a doença, com o vírus, na verdade, e não vão se contaminar. Aham. E algumas E pessoas vão ter outras?
Isso. Por que que algumas pessoas vão ter sintomas tão brandos, né? Aham. E por que que outras vão evoluir para estágios mais avançados? Então, existe, claro, a questão da carga viral, já é bem sabida, Uhum. a carga viral que a pessoa foi exposta, mas Sim, existe aí esse outro ponto importantíssimo, que é a questão da imunidade, né? E propriamente dentro da imunidade, muitas das coisas nós já compreendemos e muitas ainda não. exato. Muitas ainda estão por vir. Mas a gente vai tentar conversar aqui um pouquinho de alguns aspectos que já estão fundamentados no estudo para a gente poder Sim, ajudá-los, né, com a claro. prática e, e realmente pensar como é que poderia ser esse retorno se a gente utilizar, Claro, né, desses dados que já estão por aí, que a gente já pode tirar proveito deles agora. com certeza. Porque, como nós falamos, alguns estados, alguns estados, as cidades podem voltar mais precocemente, talvez ainda nesse mês, outros em julho, outros em setembro, talvez, né? Então, modifica realmente de acordo com o lugar que a pessoa está, mas a hora é agora. Isso a gente Claro. pode dizer. A hora é sempre agora, tá certo? De já Então, ter esse olhar, né? De já é, ter esse olhar para realmente poder melhorar a imunidade das nossas crianças, né? E eu isso. até queria voltar um pouquinho, porque tudo isso que você está falando é muito importante. E eu queria dizer para as pessoas em geral que a imunidade ela já é formada lá desde a barriga da mãe, né? Bem, uhum, E é claro que a gente vai ter imunidade inata, imunidade específica, né? isso, Conforme você vai passando por situações, né? Até a gente vai falar um pouquinho da questão da criança, né? Caiu chupetinha, né? Você vai explicar um pouquinho isso. sobre isso, porque exatamente é todo um acontecimento e são coisas que você vai passando na vida para você poder ir desenvolvendo o seu sistema imunológico, né? E que Perfeito, existem vários pilares que vão interferir na nossa imunidade, não é só alimentação. Então, é claro, a perfeito. gente vai falar muito da alimentação, mas eu fui ano passado para Harvard estudar sobre lifestyle medicine, né? Apesar de eu trabalhar muito com grávidas e crianças e tentantes, eu acabo Ótimo. também estudando tudo isso, porque tudo isso Claro, acaba impactando na epigenética, porque totalmente. tudo que acontece na vida da mãe durante a gravidez interfere diretamente no desenvolvimento fetal, e é a minha função como nutricionista orientar essa mãe que o estresse ele pode gerar e desencadear um monte de coisas. Inclusive, ele vai atrapalhar a imunidade, por exemplo. A Sem gente também dúvida. vai falar sobre isso. Então, na gestação, trabalhar toda a questão epigenética, trabalhar uma alimentação adequada que já vai formar o paladar do bebê e explicar a importância de fazer tudo isso de uma forma adequada é fundamental já para trabalhar o sistema imune da nossa criancinha, do nosso bebezinho está sendo formado ali, né? E é Maravilha. claro que tudo isso que vai acontecer na vidinha dessa criança, tanto como a imunidade inata, que é a imunidade que você nasce, como a imunidade específica, que vai ser adquirida com experiência, tudo isso é um processo de formação. E a alimentação, o estilo de vida, né? Eu acho que você vai falar bastante disso também. Prática de atividade física normal, não ser sedentário, né? Isso. Controle de estresse, qualidade de sono, alimentação saudável, tudo isso vai impactar na vida desse indivíduo. Muito, com certeza. Exatamente, é um todo. E quando a gente fala realmente de começar precocemente, não é exagero, é que a grávida, né, possa ter esse olhar. Alguém falou de fazer terapia, de ter esse acompanhamento, desse cuidado Fundamental. mental. A gente sabe que mulheres que tiveram traumas na gestação vão gerar filhos com imunidades mais comprometidas. Isso porque realmente a questão do cortisol elevado, né, a descarga adrenérgica que a gente vai tendo também, vai fazer com que a questão toda de flora intestinal já seja diferente no próprio bebê. Então, Exato. é muito vasto esse tema, mas sem dúvida nenhuma, quanto melhor tiver o estilo de vida da mãe, mais isso vai impactar no Vai bebê, impactar. né? E Então, mais, não vários só na fatores. vida do bebê, é transgeracional, vai impactar nas 3 próximas gerações. Então, por isso que todo esse olhar é fundamental. E que bom que já comece lá com a mamãe. Se pudesse até começar um pouquinho antes da gravidez, isso seria o ideal, né? Porque eu já vou mexer ali exatamente no materialzinho, né, que tá, né, que vai papai e mamãe, né, que vão
se ligar ali para poder ter todo esse processo de formação, né? Uhum. E tudo isso é fundamental comece antes. Às vezes a gente não tem essa oportunidade, o paciente já chega gerando, né? Mas é claro que quanto antes a gente começa esse trabalho é fundamental. Ah, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E depois no próprio parto, né? A gente sabe que se houver a possibilidade de ter um parto via vaginal, o parto normal, isso é ainda mais rico também, porque ali já vai ter toda a questão da proteção natural pelo próprio contato. Já vai ser uma via muito rica de contato do bebê na passagem do canal de parto. Exato. Todos, a microbiota primeira já vai ser formada de acordo com essa passagem. Ah, bom, mas não foi possível ter parto normal? Ok, existem outras formas da gente conseguir, aos poucos, ir ajudando isso. Não é claro. Parto normal não garante que o bebê vai ter uma saúde, né? Claro. Eu até quero comentar aqui só rapidinho uma passagem minha e por que esse tema também me interessa tanto por tudo. Aqui vou contar eu, Mariela, como mãe de 3 filhos. A minha segunda bebezinha, a minha do meio, meu mais velho tem Quais idades, doutora? 5, 4 e 1 e 7. Então é uma turminha assim, tudo juntinha, né? Que também me envolve bastante, obviamente, meus amores. A minha segunda, a Carmela, ela teve... procurei fazer todo o possível. Olha, cuidados, né? Durante a gestação, muitos. E parto, enfim, via vaginal, parto normal. Uhum. Mas, na segunda semana de vida, a gente, por causa, na verdade, eu acho que talvez de uma visita hospitalar, não sei, ela desenvolveu um vírus sensicial respiratório. E é um vírus muito grave no bebê recém-nascido, e isso fez com que ela precisasse, enfim, ir para a UTI. Foi um momento muito ruim, assim, difícil. E, felizmente, graças a Deus, ela teve uma ótima recuperação, né? Mas, naquele momento, ela ficou com uma fragilidadezinha pulmonar e, durante 2 anos, ela teve 15 bronquiolites. Nossa! Então pensem... E eu achava já que eu estava dominando o assunto de imunidade. E vi que não. E aí, vi que não mesmo, né? E aí eu fiz de tudo o que eu consegui e continuo fazendo para estudar esse assunto. Então, por isso que esse assunto também me traz uma preocupação, porque eu quero demais ajudar muito todas as crianças possíveis, né? E todo mundo, para que a gente possa estar no nível mais fortalecido. Então, realmente, na época eu vi que tinha algumas coisas, puxa, até podia ter usado, não sabia. Outras, lancei mão de todo o meu conhecimento. Sempre a gente está aprendendo e muito, né? Me falta Exato. ainda. É o tempo inteiro, né? Porque é muito complexo tudo, né? Mas agora eu posso dizer que eu acho que já entendo mais algumas coisas que são mais úteis, né? Pela experiência, para ela e que podem ser para outras crianças aí. Claro. Sabe? Ela tá muito bem, tá tudo certinho com ela, tá ótima, muito esperta, faceira. Que bom. Mas sempre fica aquela memória e aquele desejo de, puxa, então vamos fazer isso, vamos fazer ajudar outras pessoas que estão passando, né, por problemas parecidos e que precisam dessa informação, né, e de tudo isso, com certeza. Exatamente. Muito bom. Enfim, a gente sabe que quando a gente está falando então desse tema, a gente está falando de muitos ingredientes, né? É um tema bem complexo, né? Mas bem apaixonante, muito apaixonante, né? E aí, então, sem dúvida, acho que a doutora Elaine já falou bastante que esse estilo de vida todo, ele é imperativo, ele é fundamental, ele é importantíssimo, e que existem também, aí a gente falando, vamos entrar um pouquinho mais na nossa área, assim, de alimento. Vamos entrar? Aí vamos entrar com certeza. Né? Na nossa conversa, antes de estar aqui conversando com vocês, a gente falava também um pouquinho de reforçar essa questão do alimento de verdade, né? Claro. Alimento verdadeiro. Alimentação saudável, né? Isso. Não somente o nosso o produto, mas falar de alimento de verdade. Claro. E aí aqui falamos, eu queria, se fosse possível, que comentasse um pouco sobre como são essas estratégias. A gente já sabe muito da importância de colocar vegetais, frutas, verduras, legumes na alimentação, né, de uma criança. Mas isso é uma briga. Mas quais são as orientações aqui que poderia claro. passar para o pessoal
para as crianças, já que tem até um livro sobre isso tudo, né? Isso, eu tenho um livro que chama O que tem no prato do seu filho, que é justamente com casinhos clínicos contando um pouco de como a gente pode melhorar a alimentação das nossas crianças. É claro que os pais são exemplos, né? Os nossos filhos vão seguir muito do que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, por isso que esse trabalho já vem lá atrás, para mamãe já melhorar a alimentação, para os pais em geral já terem uma alimentação equilibrada, para isso realmente ser estendido para os filhos. E o que eu sempre priorizo, né? E tenho conversado muito. Eu acho que as pessoas acabam deixando de lado a variedade. Hoje, o que eu mais vejo, doutora, é crianças com alimentação monótona. Então, é aquela coisa assim, ela sempre come a mesma coisa. E, às vezes, para os pais também é mais fácil, né, fazer vista grossa e falar, quer saber? Ah, ela gosta do pene, vou deixar ela comendo pene. E muitas vezes eu vejo que falta criatividade, falta vontade de elaborar um pouquinho mais a alimentação. Porque as pessoas entendem que a alimentação de criança é diferente da alimentação do adulto. Isso. Mas, gente, não é isso que acontece. Depois, né, do sexto mês, né, do aleitamento materno exclusivo, o bebezinho ele já vai começar esse processo de introdução. E eu sempre falo, não tem mais história de papinha, é PFinho, é comidinha da família. Porque com um ano a criança tem que comer a comidinha que tem na casa, né? Que toda a família come, claro, com consistência diferente para ela. Mas com um ano ela já tem como mastigar e ter acesso a essa variedade, que muitas vezes o que eu vejo não é uma alimentação colorida, variada. E muitas vezes todo mundo negligencia a alimentação da criança. A criança está sempre comendo num cantinho isolado lá da mesa, muitas vezes com uma alimentação que não é atrativa para ninguém, nem para ela, né? Quem dirá, né, a hora que o adulto vê aquilo. Então a gente tem que entender que todos nós somos muito visual. Você gosta de comer algo que é mais bonitinho. Então é aquela história, não gosta de brócolis cozido. Mas será que um soufflé de brócolis não seria bem aceito? Será que, de repente, fazer uma torta com brócolis, um arroz diferente com brócolis, preparações simples, práticas, que não vão levar muito tempo, mas que muitas vezes pode ter muito mais sucesso do que, de repente, dar ali o legume de uma forma isolada, né? E tem mais um erro que eu vejo também. Eu sempre pergunto para os pais, né, que passam em consulta comigo e trazem as crianças, aonde está a fruteira da casa? Aonde está? As frutas estão visíveis, disponíveis para consumo, ou as frutas estão guardadas na geladeira e com a fruteira escondida na despensa ou em qualquer outro lugar? As frutas têm que ficar visíveis para as nossas crianças, porque quando elas têm acesso às cores, pode ser que hoje ela não queira, mas se ela tem acesso àquele morango que está ali escondido, aquela framboesa, manga, pera, se ela começa a ver tudo aquilo, ela começa também a ter vontade de consumir. E eu percebo que tudo está escondido. Tem mais um detalhe que muitas vezes eu chamo a atenção. Os pais não nomeiam os alimentos de forma correta. Os verdinhos são verdinhos. E muitas vezes a criança pode não gostar de rúcula, mas ela não sabe que ela não gosta de rúcula, mas que ela gosta de couve. Ela pode não gostar de agrião, porque é mais amarguinho. Mas, de repente, ela pode gostar de alface. Então, uma coisa que eu tenho conversado com os papais que passam em consulta é nomeie corretamente os alimentos. Isso é couve, isso é rúcula, isso é agrião, isso é almeirão, isso é chicória. Por quê? Porque é uma forma da gente mostrar que cada alimento é diferente e tem o nome correto. E muitas vezes não exaltar um alimento como vilão ou mocinho. Então, aquela coisa de você come agora o legume refogado que a mamãe fez e depois a mamãe vai deixar você comer um cookie, comer um pedacinho de chocolate ou tomar um sorvete. Isso também é um erro que a gente vê no dia a dia das nossas crianças. Claro, porque senão ela vai associar o sorvete sempre com um prêmio, né? Exatamente. É uma premiação, é gostoso. Qual é o bom? É o sorvete. Então, realmente, o outro é obrigação, né? Não, é obrigação. Então, eu vou comer de forma seja mais obrigada. Natural e perfeita. Exato. E, na verdade, o que a gente precisa é justamente treinar o paladar dos nossos filhos. Quando você treina esse paladar, você faz preparações diferentes, simples. Ninguém está falando aqui para ficar 3, 4 horas na cozinha. Apesar da quarentena ser uma oportunidade dessa união à mesa e também dessa união numa preparação.
colocar as nossas crianças para participar do processo. Desde o pré da compra, talvez eu não vou sair agora para comprar com as crianças no supermercado para não correr risco, mas assim, é perguntar para a família o que nós vamos comer hoje, o que nós vamos jantar. E, de repente, deixar a criança participar desse processo de escolha. Vou até o supermercado, compro e insiro a criança nesse processo. Porque a hora que a criança prepara isso com os pais, ela se sente valorizada. E é claro que ela vai ter vontade de consumir, às vezes, uma coisa que ela não está adaptada a consumir. Com certeza. Então, eu acho que a gente precisa ajustar um pouco disso e fazer as nossas crianças participarem dessas escolhas. Importantíssimo, concordo completamente. Se a gente quiser imunidade, esse é o fator número 1, né? E não vamos dizer assim, a gente precisa ter uma certa intimidade com o alimento, né? Precisa ser muito bom. Do ponto de vista evolutivo, a gente foi fazendo só aquilo que é prazeroso, enfim. Desde que tivemos um aumento de lobo frontal, né, do nosso cérebro, a gente foi fazendo tudo aquilo que era prazeroso. Então, o comer é prazeroso, o tomar água é prazeroso, dormir, né, o ter relação sexual, enfim, isso é uma coisa evolutiva importante para a gente. Mas então, a gente precisa criar uma memória positiva com relação à alimentação e se aproximar do alimento, em primeiro lugar, né? Com certeza. As pessoas, por exemplo, que moram em casa, antes de ter mesmo um alimento na mesa, como é que é o contato dessa criança com relação à terra? Será que ela já chegou a plantar alguma sementinha, algum alimento em algum momento para entender um pouquinho mais desse processo? Né? Ou no apartamento mesmo? Será que a pessoa conseguiu colocar uma mini horta, hortinha? Exato. Onde a criança possa ter ali o seu primeiro contato, né? Ficar mais íntima daquilo tudo. Será que ela conseguiu preparar ali uma saladinha para, em algum momento, deixar a criança cortar com uma faquinha segura um tomate, por exemplo, picar... Manipular, né, doutora? Manipular o alimento. Manipular, né? Manipular já é extremamente importante. A gente esquece, às vezes, dessa questão, porque a gente já foi muito para o garfo e faca. Tudo bem, mas antes disso existiu essa questão. O sujar, ele é super importante. A criança poder experimentar e se sujar e ter esse espaço para isso, ele é super importante, né? Com certeza. Pegar a fruta inteira na boca e colocar quando é bebezinho, enfim, ir criando essa intimidade. Tem tanto medo de, nossa, vai se sujar ou isso, aquilo, vai... Nossa, não, a gente precisa estreitar um pouco mais esse relacionamento com a comida de verdade para que ela possa ficar presente mesmo. Exato. São experiências. Essas experiências. E aí a gente vai criando uma memória mais saudável, mais positiva. E a coisa de ter a criança, que bom que se possa ter ajuda de babás, maravilhosos e tudo, mas o ter a criança almoçando ou jantando em algum momento com a família, todos os dias, se puder ser feito isso, né? É bebê, mas vai ser dado por outra pessoa. Não, a alimentação é um momento de vínculo, é o momento de se conversar, é o momento de se criar histórias, de se criar essa nova memória. Exato. E aí é o momento do pai e a mãe trazerem esses alimentos também para o seu prato. É muito mais do que ser falado, né? É algo de ser visto. Mas ele não gosta. Vamos colocar só para colorir o prato, então, um pedacinho? O que acha? Vamos fazer né? E aí... Estar presente, né? Estar presente, né? Então, acho que isso é super válido, super importante, faz alta diferença, né? Nesse processo de se acostumar com determinados alimentos e aquilo fazer parte do dia a dia de uma forma tranquila. Né? Exato, sabores diferentes, cor, que aí isso vai caracterizar uma alimentação equilibrada, né? Exato. Variada, colorida e divertida para a criança, por que não? E divertida, com certeza. E quando a gente fala eu já vi que a gente tem que dar uma olhadinha no relógio para conseguir tempo voa, né? O tempo voa. Quando a gente está falando mesmo de imunidade, a gente sabe que quanto maior for o número de alimentos que essa criança puder ter contato, maior vai ser o reconhecimento, né, de substâncias diferentes e de como é que o corpo vai adaptando o reconhecimento de cada uma daquelas moléculas que estão chegando. Então, isso, para um processo de imunidade, ele é super importante. Por isso que nos preocupa a alimentação monótona. Qual é o problema da criança? Exato. Bife e massa.
né, da criança. Ah, tô tudo certo, ela come bife. Mas... Não, puxa, ela vai ter uma alimentação muito monótona. Além de ser péssimo do ponto de vista de neurotransmissores, né, que a gente já sabe, isso também é muito ruim com relação à imunidade mesmo, porque ele não vai ter a habilidade de desvencilhar o que é uma partícula da outra quando tiver qualquer agente agressor chegando. Exato. Existem células nossas de defesas especializadas em grupos diferentes, mas só para a gente falar que muitos estão envolvidos com esse reconhecimento, os neutrófilos, os macrófagos e também os natural killers, que são outros tipos de célula. A gente precisa antes ter tido contato com múltiplos alimentos das mais diversas cores e sabores para que o nosso sistema imunológico possa fazer esse reconhecimento melhor. Então, exato. isso é muito importante. Exatamente. Tem uma escola da Califórnia que está muito focada em oferecer para os bebês, eles chamam de one spoon, que vem em tudo, one full spoon, uma riqueza de pedacinhos de alimentos, vamos dizer, triturados, para que a criança já possa ir se habituando com esse paladar diferente e também já fazendo esse reconhecimento a diferentes formas de ser exposto o alimento. O alimento. Possa ir desenvolvendo essa questão imunológica mais facilmente a partir da alimentação. Então, isso é uma das correntes bastante bem feitas aí, para que a gente possa... Claro que se a gente conseguir fazer isso justamente de uma maneira bem natural, né, através de várias cores possíveis de alimentos, melhor ainda, né? Com certeza. Então, isso a gente sabe que tem uma grande influência, né, nessa questão de imunidade. Acho que a gente vai querer falar agora também. Vamos falar um pouquinho da questão do açúcar? Vamos lá. Pode ser? Vamos, com certeza. A gente sabe, né? A questão do açúcar, a gente sabe que imunodeprime, né? Causa aí realmente problemas, né? E é muito comum hoje as nossas crianças já terem, né, esse consumo, principalmente, né, de açúcar precocemente, que é o que a gente também tem falado, né? Uhum. E é claro que eles vão preferir esse tipo de sabor, né? Sim. Justamente porque o leite materno, né, a gente sempre vai lembrar dos sabores que são referência, né? É adocicado, é inato. É prazeroso, né? Uhum. Isso. Então, eu sempre falo, né, a gente vai ter que ter um cuidado, né, com o consumo, porque realmente isso pode interferir muito, e aí não só na imunidade, né, em tudo. Se a gente está formando o paladar e todos esses hábitos, quer dizer, até 2 anos de idade a gente não deveria, né, dar açúcar, né, e tomar muito cuidado com o excesso, porque é muito comum já ter introdução dos iogurtes, que estão lotados de corantes, aromatizantes, conservantes, açúcares, né? Então, realmente é muito precoce para aquela criança ter acesso a tudo isso. Claro que depois ela vai ter oportunidade, eu não sou restritiva em nada, não sou nutricionista restritiva, não. Tanto que eu trabalho muito com nutrição gentil, que é justamente a gente equilibrar tudo isso de uma forma saudável. Mas muitas vezes eu vejo que precocemente as nossas crianças já acabam consumindo alimentos que não são indicados para aquela faixa etária. E aí é claro que a predileção por tudo isso é grande, né? Porque ela já acaba se adaptando àquilo. E quem não gosta, às vezes, de comer alimentos mais açucarados, né? Até porque eles também têm uma ação de confortar, né? Eles têm aquela coisa de te gerar um conforto naquele momento, né? Depois é uma outra história, né? Quanto mais açúcar, ciclo vicioso, hipoglicemia, né? Você tem toda aí uma alteração na liberação de insulina, você vai causar aí problemas para o teu pâncreas no futuro, se tiver excesso, claro. Mas o que eu quero dizer realmente a gente tem que tomar cuidado com os excessos. E crianças até 2 anos não deveria consumir alimentos açucarados. Depois de 2 anos você começa uma introdução, mas sempre se atentando para isso, porque realmente as nossas crianças consomem alimentos que não são indicados para as faixas etárias muito precocemente. Isso é uma preocupação. Né? Perfeito, perfeito. E aí, e o açúcar demerara, que tem até uma pergunta aqui, ele não deve ser nem consumido nem quando a gente está falando desses 2 anos. Claro que ele é mais saudável do que o açúcar. Ele é mais saudável, mas nesses 2 anos, ele, de preferência, nem estaria ele aí, né? Com certeza. O açúcar da própria fruta, né? Fazer os doces frutose. Com a fruta, né? Utilizando a fruta para dar esse sabor adocicado, é melhor ainda nessa fase. Porque, com certeza, a frutose, né, doutora?
O Isso. Demerara, eu só queria fazer uma observação. Todo alimento que passa por processo de refino, né? Então, açúcar refinado, o Demerara seria vamos dizer, uma versão intermediária entre o mascavo também, né? Uhum, A gente tem que lembrar que tudo que passa por processo de refino perde todos os seus nutrientes, né? uhum, Então, o que acontece? Não tem vitaminas do complexo B e não tem fibras. E hoje uhum. a alimentação da população em geral, eu não vou nem falar só de crianças, não, vou falar em geral. A Pobre. população tem, né? A gente não consegue, em geral, quando eu vou calcular aqui a alimentação dos meus pacientes para fazer o planejamento nutricional, a maioria não consegue atingir a necessidade diária de fibras, nem 50%, né? Sim. Então, geralmente não consome fibras na quantidade que deveria, que é até um consumo relativamente alto, de 25 a 30 gramas. Aí tem mais um detalhe, vitaminas do complexo B hoje em geral também não consomem. E aí a gente tem que pensar que todos esses alimentos, eles acabam, infelizmente, tendo só carboidrato ali na composição. Uhum. Então, muitas vezes a gente só está consumindo calorias vazias o tempo todo. É o Então, por açúcar inteiro. isso que esse desmame, né, de repente até para um adulto, pode ser interessante. Às vezes eu não gosto de já ir completamente pro final ali, de repente consumir açúcar, do nada você tira tudo, porque eu também não quero que ele volte depois a fazer Uhum. e a errar nos hábitos que ele já tinha. Mas às Perfeito. vezes até para fazer uma transição pode ser interessante. Agora, no caso de criança, por que você vai dar? Né? Claro. Talvez Não seja é, interessante você pensar em incluir isso na alimentação da criança. claro. Né? Os pais aí que vão fazer as escolhas, né? E gerar alguma. E se a criança já está acostumada, tem muita questão da frustração, né? O que a gente está lidando bastante. Gerar essa frustração de, olha, a gente não vai comer isso porque a gente vai experimentar um outro. Ótimo, isso é muito bom, né? A gente Exato. tem muita dificuldade, às vezes, em dizer Com um não, isso. e a gente precisa super dizer vários nãos, né? Muitas vezes. Então, Exato. tá tudo bem. Essa questão do açúcar, ela é super relevante mesmo em todas as idades. Então, quando a gente está pensando numa criança que vai voltar à escola, a gente tem que lembrar que toda vez que a gente deixou o pico de açúcar evoluir no nosso sangue e ter um aumento de insulina, a gente vai ter baixa defesa nas próximas 6 horas, principalmente. Isso já foi bem visto. Olha isso. É todo um ciclo, todo um complexo que está relacionado a isso, mas a insulina principalmente, né? Que é o hormônio que aumenta, caso a gente tenha aumento de açúcar, a gente é um hormônio que está diretamente relacionado ao processo inflamatório e ao processo imunológico. Toda vez Uhum. que a insulina fica alta, o reconhecimento a agentes agressores do nosso corpo diminui. A gente precisa ter isso em mente. É por isso que no adulto, Trailane, a gente vê muito que a relação direta do aumento da insulina com o aumento de risco de câncer. O que o câncer tem a ver com isso? O câncer tem tudo a ver, porque a gente está falando de reconhecimento de célulazinhas que estão nascendo de uma forma diferente. E isso é imunológico. Esse sistema é o mesmo sistema, é o sistema imunológico que está envolvido nisso. Todos os dias a gente tem célulazinhas de cânceres nascendo, só que o nosso sistema imunológico vai lá e dá conta do recado. Só que se a gente deixa esses picos de açúcar virem acontecendo ao longo do tempo, a gente fica mais suscetível. É por isso que medicamentos que baixam a insulina foram relacionados à redução de risco de câncer. Então, se a gente Uhum. está pensando, trazendo esse nosso assunto para a nossa realidade agora, se a gente está pensando e querendo aumentar a imunidade de toda a família enquanto a criança voltar à escola, por favor, esqueçam o açúcar o máximo possível. Vamos pensar em outras Alternativas. alternativas saudáveis. Existem muitas receitas maravilhosas, tanto para merenda escolar, baixíssimas. Claro. Ontem mesmo a gente fez uma live explicando sobre uma granola saudável para as Que crianças, delícia. foco para as crianças fazerem, foi bem legal. E a família toda pensar. A gente precisa. Não temos nada que fazer a respeito da pandemia? Temos muito. E essa primeira coisa é o nosso autocuidado. A primeira coisa é baixar gordura abdominal, é baixar a obesidade. Isso a gente baixa a insulina, a gente controla o açúcar, a gente tem. Se a gente fosse cometido com a doença, se por acaso viesse Sim, a ser cometido, o nosso desfecho é muito melhor. Tá? Isso com já está. certeza. Só para ter uma ideia, já que o tema é açúcar, agora o fato de se ter o açúcar aumentado aumenta em 17% o risco de se evoluir mal, né? Quando se tem a Covid. Então, é Olha isso. fundamental. Tirar o O quanto açúcar antes. ajuda muito, muito, muito na proteção, no aumento da imunidade nesse período. Vamos todos nos lembrar disso, porque isso é algo fácil de se lembrar.
E aí, como é que a gente baixa? Relacionando exatamente com o tema que a doutora Elaine falou agora. A fibra é uma grande, grande aliada. É grande aliada. Exato. Né? A gente já sabe que os números do mundo inteiro mostram que a gente tem comido cerca de 70% menos fibra do que se deveria. É muita coisa. Triste. Estamos comendo pouquíssima fibra. Então, Exato. fazendo gentilmente, né, um convite nutricional, o que a gente fala agora? É um aumento de frutas, verduras e legumes. Essencial. Mais possível de legumes e de frutas. E aí Exato. teve um trabalho mostrando na população adulta, população de 35 anos ou mais, que foram estudados num coorte durante quase 8 anos, mais de 65 mil pessoas, que se viu num trabalho em inglês que quanto maior era o consumo de frutas, verduras e legumes ao dia, menores o risco de doenças cardiovasculares e câncer. Óbvio. Mortalidade por isso. Sabem quem é que está mais tendo comprometimento agora? Justamente esse grupo. Então, assim, a mortalidade chegou a diminuir em 42%. Olha isso. Somente com o consumo de frutas, verduras e legumes. 7 xícaras, tá? A gente pensa na xícara, distribuídas ao dia. Pode ser na forma de suco batido, sem ser coado, não, ele inteiro. Pode ser na forma da salada, pode ser na forma do legume, mas isso para ser adicionado gentilmente à nossa alimentação. A gente não fica tanto, nunca posso comer alguma coisa, nunca posso comer outra. Pode, mas quanto mais isso for presente, de fato, é uma coisa que eu tenho procurado dizer o máximo possível agora, porque estatisticamente impacta muito, muito, demais muito a vida das pessoas. E é uma pena, né, doutora, que as pessoas consumam numa quantidade tão pequena no dia a dia, né? Isso ainda quando comem, porque no geral o consumo realmente é muito inadequado. E tem mais um detalhe: as lancheiras das crianças em geral, né? Geralmente a gente trabalha muito, a montagem de lancheiras é completamente desequilibrado, porque você falou uma coisa, vamos diminuir açúcar, mas é geralmente o que a gente vê nos lanchinhos em geral das crianças. Cookiezinho, biscoitinho, bolinho, aquele bolinho pronto, com recheio dentro, industrializado. Às vezes não é nem um bolinho caseiro que foi feito de uma forma mais natural. Não, é a comidinha mesmo industrializada que está sendo colocada ali. Os grupos alimentares, que nós precisamos de 3 grupos principais: carboidratos, que são os energéticos, construtores, que são as proteínas, e os reguladores, que são fontes de vitaminas, minerais, que são exatamente os alimentos que você está falando agora e que geralmente o consumo é muito baixo. Quando eu olho a lancheira das crianças, eu fico assustada, só tem carboidrato. Quer dizer, é o suco industrializado, carboidrato, néctar de fruta. 20% néctar, de né? Fruta aquilo. É néctar, água e açúcar. Então, olha o que a gente tem na lancheirinha das nossas crianças. Eu quero falar um pouquinho mais disso aqui, porque eu vejo a dificuldade de montar lancheira, não é possível. A frutinha raramente está, e quando está voltando para casa, porque, claro, você está mexendo no paladar da criança, a criança não quer a fruta às vezes, até para ela, acaba não agradando por conta realmente, né, dela achar que a fruta é azeda, que a fruta é mais ácida, por causa do paladar, que está completamente modificado. Então, é o bolinho, é o suco industrializado ou os biscoitos que são colocados. Então, a gente só tem mandado o quê? Carboidrato para as nossas crianças. E aí, como que a gente não quer que as nossas crianças tenham problemas precoces? Né? Esteatose hepática precocemente, alteração na glicemia, alteração na pressão. Meu estudo do meu mestrado, eu trabalho com adolescente. Meu mestrado é com gestantes, né? Vou publicar o meu estudo agora, não tem nada a ver com o tema, é de adiponectina, mas o que eu quero falar é um desequilíbrio completo na alimentação. E aí, como que a gente faz para resolver tudo isso? Porque os pais têm que dar um pouco mais de importância para montar essas lancheiras de forma equilibrada. E saber que cada grupo tem que entrar nesse processo. E o que a gente percebe? É só carboidrato. Exatamente. Gente, e isso, assim, às vezes as pessoas podem falar, mas tudo culpa dos pais. Não, todos nós somos responsáveis, né? Todos somos aí, todos os setores da sociedade. Os pais, sem dúvida nenhuma, têm uma participação imensa, super importante, especialmente já nesse aspecto do exemplo, né? Da montagem, de ter que tirar um tempo para cuidar dessa questão da alimentação, sem dúvida. Não vamos dizer que não, porque tem, muito importante. Mas, assim, do próprio professor incentivar isso, né? Da merenda da escola,
que a gente coloque mais fibra na maior parte possível, né? Não fazer, vai fazer um bolo, por que não colocar uma aveia junto, que é uma coisa Claro. super barata, que é extremamente importante para a imunidade, né? Por que não Beta-glucanas. colocar uma massa junto? Então, e às vezes não é questão de valores, ok, gente? É questão de forma de fazer, tá? A gente já Falta de viu, por hábito, exemplo, né? é isso mesmo até que eu falei, a gente chegou a pedir para o pessoal aqui do financeiro do CURP me ajudar a fazer os cálculos, tá? Das porções e tudo, para falar uma coisa direitinho. Quando a gente está falando de frutas, verduras, legumes, que é algo realmente de saúde pública, né? A gente está falando de gastar menos de R$ 2 por dia. Dá para gastar até 80 centavos nessa composição, especialmente quando a gente coloca mais verduras do que frutas, o que é ainda mais benéfico, certo? Como mostrou Com o trabalho. certeza. Então, assim, isso não é questão só de dinheiro, é uma questão de a gente olhar de uma forma diferente. Imunidade, a gente está falando de melhorar a qualidade da alimentação em todos os níveis. E a primeira medida é agregar o máximo possível de fibras. Então, se a gente quiser fazer, tem gente precisando de doação de alimentos, que a gente está fazendo, né, todo o Brasil, muitas campanhas, todos os lugares. Que maravilha, ótimo, isso é perfeito. Na hora que a gente for doar um alimento, ao invés de doar 1 quilo de açúcar, gente, 1 quilo de aveia, né? Nossa, faz feijão, toda a diferença. de arroz integral, vamos doar o arroz, vamos doar o integral, Sim. né? E esse tipo de atitude toda, que se a gente mudar enquanto sociedade e ver que a criança realmente é ali que ela vai ter uma grande formação. Todo momento da vida é oportunidade maravilhosa, sempre. A pessoa querendo, ela pode fazer mudança de hábito sempre. Mas com quando a certeza. gente começa desde a infância, é mais fácil, né? Claro, Então, com certeza. Você já está trabalhando o hábito ali, né? E outra, fibras ajuda no funcionamento do intestino. Se esse intestino não é saudável, eu não tenho produção de células imunológicas de forma eficiente. Então, eu sempre falo, primeira coisa, vamos tratar intestino. Intestino é fundamental. Tem mais um detalhe. Como que eu vou modular toda a microbiota intestinal? Né? Às vezes as pessoas falam, mas vou dar probiótico. Ok. Mas se eu também não dou fibra, o bichinho, a cepa, ela não consegue estar viva ali naquele ambiente. Exatamente. Né? Então, cadê fibra também na alimentação para garantir, né, fazer com que as bactérias saudáveis possam permanecer vivas ali e, com isso, melhorar toda a absorção de nutrientes, melhorar a produção de células imunológicas, melhorar a produção de serotonina. E isso já começa lá na criança, né? Exatamente. Cada vez mais a gente sabe, não tem como ter magia de ter um sistema imunológico bom se a gente estiver fazendo tiver com o intestino não saudável. Então, gente, uma coisa que dá para a gente fazer em casa é ensinar a criança a observar as suas fezes, né? Toda a família. Mas assim, observar. E como é que saiu? Ela saiu inteirinha? Ela saiu direitinho? Ela saiu com fatiada, tipo cabritinho? Olha, então tá faltando mais fibras. Fibra. As crianças já vão entendendo isso. Elas vão entendendo isso. A gente explica, né? Mostra para ela entender a relação daquilo ali com a saúde dela, da sua escolha do seu alimento com a saúde dela. Então eu tenho que comer mais frutas? Olha, acho que sim, né? Mais sementes, mais isso aqui. Então, se a gente puder explicar isso também, é a forma muito prática da gente ver a microbiota. Então, a gente já falou aqui, assim, muito, né, de alimento de verdade. Nós falamos então, de frutas, verduras, legumes, sim, isso fazer parte da vida de uma maneira bastante abundante para que a gente possa ter uma imunidade diferente. Falamos de diminuir o açúcar, né, o máximo possível. Falamos de melhorar a microbiota e, na realidade, a gente melhora com esses ingredientes que a gente falou. Exatamente. Né? Não tem segredo, né? Isso. Retirando o máximo possível de agentes agressores, assim, né? Que vão interferir nisso. E um deles a gente falou lá no início, que é o próprio estresse, né? Exato. E agora eu queria que a gente pudesse colocar também um pouco mais falando de nutrientes em si. Se alguém tiver já aqui pensando, tem alguma coisa que eu possa oferecer para o meu filho e para a família inteira?
do ponto de vista nutricional. É claro que aqui a gente tem bastante cuidado, que nós estamos falando com um grupo grande e não é uma Claro. coisa onde a gente possa ter todos os dados. Lógico, que você vai individualizar a conduta, né? Isso. Mas a gente está tentando falar algumas informações que sirvam para a maior parte das pessoas. E existem nutrientes, até antes teve alguma pergunta sobre isso, vitaminas ou minerais, que a gente entende já essa interface com a imunidade. Exato, são várias, na verdade, né? Não são isoladas. Porque às vezes as pessoas, né? Teve uma perguntinha de vitamina D. Claro, ela também tem uma ação, sim, ela está sendo muito estudada, estudos observacionais têm acontecido, só que, é claro, as fontes de vitamina D são escassas, muitas vezes uma suplementação ela é importantíssima, já que o status da população em geral é baixo, né? A gente vê que as pessoas realmente acabam tendo status muito baixos de vitamina D, mas não é só ela. Existem muitos nutrientes importantes, né? Sem dúvida. E vários. Então, vitamina E, vitamina C, zinco, selênio, todos são nutrientes essenciais. Eu sempre falo que o nutriente mais importante para cada um é o que está faltando ali na alimentação dele. Perfeito. Então, é o que ele vai ter que cuidar. E todos esses nutrientes trabalham de forma sinérgica, não é isso, doutora? Muito bom, sem dúvida nenhuma. Não tem um que seja o salvador, né, sozinho, isoladamente, que vá dar conta do recado da imunidade. Agora, esse conjunto, né, da maneira mais equilibrada possível, vai ajudar, sim. A vitamina D foi bastante falada, eu até fico grata que ela tenha sido muito falada, porque eu vou dizer que há 10 anos ela não era basicamente conhecida, ela era, mas ela era pouco falada, ela era pouco estudada. E dentro da medicina, eu posso dizer que não teve área médica que não se aproximou muito dela, né? Relacionando a todos os sistemas. E isso foi super importante, né? Porque antes se tinha uma ideia de que não, que funciona em medicamento e vitaminas e minerais são bobagem. Não são nada de bobagem, né? Elas são super importantes, mas é justamente isso. Cada pessoa tem a sua necessidade. Então, se a gente conseguir entender a individualidade bioquímica, a gente ajuda muito mais uma pessoa. A gente ajuda... Com certeza. É outra história. Então, não é o fato de pegar e tomar alguma fórmula pronta, assim... Qualquer dose, né? Qualquer dose, mas utilizar isso de uma maneira individualizada, ele é super útil, tá? Exato. A vitamina D, ela ficou muito conhecida agora nesse momento que a gente está, pelo trabalho de Turim, onde tinha mostrado que os idosos que mais foram acometidos eram que tinham mais baixos níveis de vitamina D. Exato. E sim, então a vitamina D ela tem um papel imunológico super importante. Quando ela é usada em dose baixa, moderada, ela tem papel de regulação imunológica. Quando ela é usada em doses elevadíssimas, que isso é uma outra história, né? Ela tem um papel imunossupressor. Então, é uma outra questão. Então, ao que tudo indica, o que temos hoje, né, no dia 18 de junho. Eu sempre gosto de falar assim, porque a ciência é muito rica em novidades. Esse é o papel da ciência. Então, nós temos coisas novas aí. Ao que tudo indica hoje, o uso de doses moderadas para as pessoas, de acordo com a sua história, de acordo com a sua, de preferência, função genética, inclusive relacionada à vitamina D, o uso de dose moderada, ele é muito benéfico, tá? Muito. Para a maior parte de nós, né? Com certeza. Então, isso seria uma das coisas. Com certeza. A vitamina B12 também, muito interessante. Essencial. O papel é essencial para a questão sistema nervoso central, e ela é a vitamina do sistema nervoso central, né? Então, memória, a parte de depressão, a parte de diminuição de fadiga, isso tudo, ela é super importante. Agora, a novidade é que ela teve um papel também importante no reconhecimento do RNA viral do coronavírus, né? Então, a vitamina B12, ela é super importante. Então, se os pais tiverem a oportunidade de ir até o seu nutricionista, fazer a sua consulta virtual e avaliar o médico, o nutrólogo, avaliar exatamente o que aquela criança precisa é melhor. Tá? Com certeza, a individualidade bioquímica é essencial, né? Isso. Mas esse seria importante. Então, tem evidências, sim, que estão nos ajudando aqui, tá? Isso é super legal a gente saber. E também falando de uma das coisas que antes não era muito falada,
assim, dentro do meio médico convencional, mais acadêmico, o zinco, né? O zinco Essencial. essencial. O zinco está hoje dentro dos protocolos de tratamento da fase 1. Doutora, mas é interessante porque aqui em São Paulo, quando começou toda a história, as pessoas começaram a comprar zinco de forma isolada Sim, na farmácia, e todo mundo tomando zinco, né? sim, sim. E tomando zinco. Ele realmente está envolvido em muitas reações metabólicas, ele também tem esse papel, né, de fortalecer o sistema imunológico, né? Mas eu quero que você até explique melhor, porque não é só de forma isolada, né? E tem doses certinhas também para isso. Isso, tem doses certinhas, né? Mas ele faz com que, bom, quando ele é usado, agora que ele está sendo usado junto na fase 1, né, do tratamento do coronavírus, ele acaba fazendo com que o medicamento tenha uma ação mais potente, tá? Mais potente. Ele abre alguns receptores para a questão do medicamento. É esse o papel que ele faz. E quando a gente usa como prevenção com a vitamina C, ele é super útil também, muito útil, né? O zinco na forma quelada dele, ele tem Muito uma melhor. ação de fortalecimento, além de outras ações do sistema, de vários outros sistemas, como o próprio sistema reprodutor também, mas Sim. ele é super importante. Então, não podemos nos esquecer. Vamos lá, a nossa famosa vitamina C é importante, sim, mas de preferência Essencial. a gente usa, essencial. Se a gente usar se nós pudermos ter 3 doses ao dia dela, melhor ainda. Por isso a questão que a gente fala tanto, e nós vamos falar tanto da ingesta rica, da dieta rica em vegetais, né, em frutas, verduras, legumes. Essencial. A gente vai ter sempre doses de vitamina C. Então, se eu quiser levar a criança para a escola, de preferência, a gente já vai dar o seu nutriente antes de sair, de manhã, antes dela ir para a Exato. escola. Essencial. E é triste que as nossas crianças às vezes não consomem uma fruta fonte de vitamina C. É uma dose tão baixinha que a gente às vezes não consegue atingir a necessidade diária. Isso. Então, assim, poxa, cadê as frutinhas, né? Fontes de Isso. vitamina C? Perfeito. São tão simples, são tão baratas. Isso, são simples, são baratas. Esse é o tipo da coisa que, nossa, vale muito a pena cuidar agora, tá? A gente está falando de um cuidado muito grande até lá a primavera. Então, assim, investir nisso mesmo, sabe? Nesse cuidado da vitamina C, do zinco, da vitamina B12, do complexo B como um todo. Destaco aqui a vitamina B12 e da vitamina D, que nós falamos. E Essencial. Essencial. E quem tiver crianças com anemia, por favor, não mandem as crianças com anemia para a escola assim. A gente precisa... Puxa, temos só 3 minutinhos. Só 3, já vai acabar. Uau! Nós precisamos corrigir a anemia dessa criança e da família inteira antes de que essa criança vá para a escola, tá? Isso é muito importante, certo? Selênio, nós conseguimos facilmente com a nossa castanha do Pará. Exato. 2 para crianças, poderia ser assim, doutora Elaine? Estamos de acordo? Opa, com certeza. A gente vai conseguir a dose certinha que também precisamos, que é recomendada. Maravilha. Para os pais e avós, 3. A gente pode ter 3 castanhazinhas do Pará ao dia, certo? Doutora, deixa eu só te interromper. Quando você fala da anemia, que nutriente seria interessante aí? Entra o ferro, nesse caso, também, Isso, né? Exatamente. Entra o ferro, sem dúvida. Tem que entender um pouquinho o tipo da anemia, né? De cada... Mas que a gente possa ir para a escola sem anemia. Isso sem é anemia. super importante, certo? E eu destacaria também o ômega 3 para esse momento, tá? Essencial. Imunomodulador também. É imunomodulador. Anti-inflamatório. E é anti-inflamatório e deixa o sangue mais oxigenado. O que nos pegou muito nessa doença foi a falta de oxigenação. E por que os medicamentos que estão se mostrando benéficos fazem com que o sangue fique fluido, como os anticoagulantes? Então, a gente tem que entender que deixar o sangue fluido através da antiagregação plaquetária, que o ômega 3 tem essa função, claro. E aí, nesse caso, o EPA mesmo, né? Ômega 3, EPA e DHA. Blend normal de 180 de EPA com 120 de DHA, né? Perfeito, seria suficiente. Lembrando sempre desse aí nesse período. E na exposição das nossas crianças, deixar assim... eu dei o exemplo da chupeta antes na nossa conversa. Se caiu a chupeta, por exemplo, obviamente num ambiente fora de casa, a gente vai limpar. Mas se caiu na grama do pátio de casa, coloca na boca de novo, gente. As crianças precisam disso. A gente vai deixar de longe vírus e bactérias, mas isso a gente não pode protegê-las disso. Ela deve ter com certeza. Tá? Eu acho que precisa, né, exatamente dessa possibilidade da criança
começar realmente a ter contato para formar aquela imunidade que a gente falou, que é específica, e para isso ela precisa ter contato, né? Exatamente, exatamente. Então, bom, nós estamos aqui à disposição para ajudá-los o máximo possível, né? A gente tem certeza, assim, que a gente tem elementos agora. Se cada criança e a família puder ter essa visão e sua formulazinha para que tome durante o período da escola, eu tenho certeza que o desfecho é diferente, que a gente vai conseguir Exatamente. reintroduzir uma vida mais harmônica, saudável, mas com todo mundo mais protegido. Acho que isso é completamente. Exato, e eu acho que assim, dica simples mesmo, é fazer uma alimentação equilibrada no seu dia a dia, não tem muita coisa para incrementar, é fazer o que tem que ser feito, é comer uma alimentação mais natural possível, né? E se todo mundo conseguir colocar isso na mesa e pelo menos fazer uma refeição em família. Eu sempre falo, uma refeição em família. Muito Se você bom. já conseguir priorizar isso, maravilhoso, porque pelo menos uma refeição a gente vai conseguir fazer com qualidade. Isso era uma das queixas corriqueiras do consultório. Ah, não tenho tempo, trabalho muito, não tenho tempo de preparar uma refeição em casa para minha família. Mas se a gente puder priorizar isso, com certeza as nossas crianças acabam tendo muito mais vontade de consumir alimentos que não fazem parte do estilo de vida, da rotina delas. E o mais legal, tenta linkar um alimento que ela gosta com uma novidade, com um alimento diferente, justamente para poder atrair e com isso fazer com que ela se abra para novos sabores, novas texturas, novas experiências, que é isso que a gente precisa também, né? Exatamente, Eu acho exatamente. que é menos restrição. A minha dica é menos restrição, né? A gente parar um pouco de só pensar em calorias, dieta, Sem e dúvida, começar a incluir o que realmente com precisa certeza. fazer parte da nossa rotina e da nossa alimentação. Exatamente. Então, é incluir nutrientes melhores para corpo e para alma. Isso tem Exatamente. impacto direto para a gente, para a imunidade, né? E para a gente poder ter esse retorno mais leve, mais seguro. Então, com mais Exato. cuidados e com mais confiança. É isso que eu Exato, tenho doutora. dito muito isso, né? Sem pânico e Muito sem bom. negligência. Com mais cuidados e com mais confiança. Vamos em frente. Tenho certeza que em breve essas coisas todas já vão passar, mas vai ficar essa questão da nossa imunidade mais fortalecida, da nossa saúde mais fortalecida. De ter tido Exato. realmente uma oportunidade aí para isso, né? Muito bom. Adorei suas dicas e todas as suas explicações super técnicas. Muito Também, obrigada também. pela oportunidade. Para mim é um prazer poder falar com você e com uma visão Igualmente, igualmente. maravilhosa. Muito bom. Muito Muito obrigada. obrigada. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem bem e a gente vai seguir em contato, né? Colocando materiais aí o Com máximo certeza. para todo mundo poder compartilhar, tá? Com certeza. Um beijo. Grande Fiquem bem. beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Deu certo. Acho que deu certo, né?